Boa noite, Santa Bárbara do Oeste. Que dia que é hoje? Lembra eu aí que eu tô perdido, 24. Esse é o número. 24 horas. Vi 24 horas, isso aí. Estamos aqui mais uma vez no programa 3 contra 1. Hoje estamos com um convidado especial aí, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. Boa noite, Xará, tudo bem? Boa noite, Xará. Satisfação estar aqui conversando com vocês, conversando com todo mundo que está nos assistindo também. Uma satisfação, obrigado pelo convite, viu? Legal, sofremos um pequenininho atraso e deu um problema no sistema aí, né? Boa noite, Cristiano Vanicoli, o homem ocupado, né? Sumiu aí. Sem gaguejar, hein? Sem gaguejar. Boa noite, Santa Bárbara região, né? Boa noite, né? Denis Andia, né? Obrigado por estar aqui, porque, né? Tem uma honra estar aqui, né? E boa noite aí a todos, ao Denis e ao Rick. Rick Drummer, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Boa noite. Prazer estar aqui conversando aqui Prazer com vocês nesse bate-papo legal. E boa noite ao pessoal de casa aí, vamos começar. Já estamos um pouquinho atrasados aí. Tá tudo ok aí, Renatinho? Tá, beleza. Prefeito, só para começar assim, para abrir o debate, assim, a entrevista, gostaria que você falasse um pouco do Rockfest, do Via Crucis, né, que a gente acompanhou. Eu acompanhei, até decorei o texto. Eu particularmente gostei e tal. E do que vai vir aí da virada cultural que está chegando na nossa cidade aí. Bacana. Bom, primeiro dizer assim que depois de um primeiro ano, né, com muita dificuldade financeira, né, é evidente que as ações na área da cultura, elas são importantes e aconteceram muitas no ano de 2013. Mas com a casa em ordem, com uma porção de obras em andamento na área da educação, com uma porção de obras na área de saúde, reformas de UBSs, novas UBSs, reformas de pronto-socorro, investimentos na Santa Casa, investimentos na área de creche, na área de novas escolas de período integral, uma porção de coisas. Depois disso tudo e as finanças equacionadas, chega um momento que a gente pode também abrir um pouco mais o leque dos maiores investimentos, né? Então, esse ano nós começamos o ano já com dois grandes eventos, entre tantos outros, né, que acontecem nos bairros, nas comunidades. Nós começamos com uma inovação, né, que é o Santa Bárbara Rock Fest, que foi um festival de rock, né, na cidade, com o maior intuito, na verdade, é de abrir espaços para que as bandas, né, e os artistas da nossa cidade, Santa Bárbara é uma cidade tão rica, né, em artistas, em compositores, em bandas, em instrumentistas. A gente, antes de começar o programa, estava falando bastante aqui a respeito de música. E ao longo de muitos e muitos anos, e a gente sabe porque viveu isso, Santa Bárbara nunca ofereceu, né, um grande evento, um grande espaço em que os artistas aqui pudessem se apresentar. Então, é uma ideia que a gente veio maturando ao longo do ano passado e que a gente entendeu que era o momento de fazer. Então, foi um evento que a preparação foi para 4 dias, mas lembrar que na sexta-feira, né, era quinta, sexta, sábado e domingo, e na sexta-feira teve aquela chuva torrencial, né, choveu em 2 horas o que era previsto para 1 mês e meio. E não teve na sexta-feira. Mas os outros 3 dias, nós tivemos diversas atrações. A atração principal foi a banda Ultraje a Rigor, que veio a brilhantar o evento, né? Algumas bandas covers também renomadas em todo o território nacional, e 32 bandas barbarenses que se apresentaram nos palcos principais. Eram 2 palcos com aparelhagem profissional, de primeira qualidade, onde as bandas se apresentaram. Então, as bandas barbarenses, 32 delas, se apresentaram ali. E mais pelo menos umas 2 dezenas de artistas se apresentaram também no palco Jam, né, que é um espaço reservado para quem quisesse chegar ali com o seu equipamento, plugar e fazer o seu som ali.
Foi um evento que atraiu 70 mil pessoas, muita gente. Há muito tempo acho que a cidade não fazia um evento desse porte. A gente procurou um lugar novo para fazer isso aí e pensamos um pouco e descobrimos ali um local bonito da cidade, que praticamente que nunca foi utilizado anteriormente, né? O Parque do Araçariguama, um espaço bonito, né? Bem cuidado, né? E que a gente achou que ali tinha um potencial para fazer. E deu tudo certo. Na verdade, o público compareceu, as bandas tocaram, o local ficou muito bem preparado, com muita segurança, acompanhamento do Corpo de Bombeiros. Importante dizer que nesses 3 dias, 70 mil pessoas passaram por lá e a gente não teve uma ocorrência. Né? Então foi um evento pacífico. Quem esteve lá viu que as famílias participaram, né? Avós levando os netos, enfim, quem gosta de música, quem gosta de rock, enfim. Foi um evento que eu acho que deu certo e que nos dá um entusiasmo para perseverar numa segunda edição para o ano que vem. E é o início de, talvez, grandes eventos que possam atrair públicos distintos. Esse foi para o rock, mas nada impede de outras linhas, né? Por exemplo, o hip hop, uma porção de outras manifestações. Enfim, acho que o evento, acima de qualquer coisa, abriu espaço para as bandas, né? Para os artistas da cidade, e nos mostrou à população de Santa Bárbara um belo espaço onde ali pode ocorrer outros eventos também de grande porte, né? Foi bacana, foi legal. O Via Crucis está na sua 17ª edição. Então é um projeto que começou lá atrás, passou muita gente que tocou o barco, tocou bem, né? É uma tradição da nossa cidade. E o que nos confere uma responsabilidade ainda maior. O ano passado foi muito bacana, foi muito legal, o pessoal gostou, e esse ano fica aquela responsabilidade de fazer ainda um pouquinho melhor. E o pessoal se esforça e conseguiu, na verdade, fazer um baita de um evento bonito. A gente experimentou fazer pela primeira vez em 2 momentos, num final de semana, antecedendo a Semana Santa, e na própria Semana Santa. Foram 6 apresentações. A gente vai fazer uma avaliação agora se isso daí encaixou bem, ou se o ano que vem a gente faz 4 apresentações de uma vez só, enfim. Mas quem compareceu lá se emocionou, né? O Xará teve registrando 6 dias lá, como ele falou, ele decorou até o texto lá, né? Mas estava bonito, estava impecável, né? Aliás, a gente tem que cumprimentar toda a equipe, os atores, o pessoal de suporte, os apoiadores, os patrocinadores. Esses eventos todos aí, não podemos deixar de parabenizar o pessoal da Secretaria de Cultura, que se esforça bastante, outras secretarias, Meio Ambiente, Governo, Segurança, né, que são secretarias de apoio que fazem o evento acontecer também. Então, tem muita coisa boa que já aconteceu. E agora, no mês de maio, final de maio, virada para junho, tem a virada cultural paulista, que também é uma outra tradição, e que nesse ano vem a Bandaíra, né, e a Almir Sater, né? A Bandaíra, só para fazer um registro, ela tinha parado, né? O pessoal não tocava já há um bom tempo. Eles estão retornando para fazer 150 apresentações, e creio que a segunda ou terceira dessas 150 apresentações vai ser aqui em Santa Bárbara. Então, para quem gosta de rock nacional, de boa qualidade, vai ter essa opção, que é a Bandaíra, que vai ser, se eu não me engano, no domingo. E a Almir Sater vai ser no sábado, que dispensa maiores apresentações, né? Um baita de um artista. Quem já assistiu um show do Almir Sater sabe do que eu estou dizendo, né? É um artista completo, enfim. E diversas outras apresentações. Tem uma banda muito bacana, aliás, que eu estava vendo a programação, se eu não me engano é de Piracicaba, Novos Caipiras, se eu não me engano. É um pessoal que faz, um grupo de viola, mas meio que um rock moderno, alguma coisa assim. Também é bacana. E tem uma porção de outras, aí a gente vai, aos poucos a gente vai falando pro pessoal. Tem uma banda de rock aí que eu acho que vai tocar lá também, não vai? Aquela banda lá que você falou? Qual banda?
Metamorfose? Não vai? Vai, né? Fomos convidados, né? Até, né? Agradeço a, né? Secretaria de Cultura, né? Que o nome do senhor, né? Fernandia, né? Não é, É tanto show aí que ele tá atrapalhado com quem a dera, banda aí. quem dera Agenda fosse lotada. Mas a né? Metamorfose, diga-se de passagem, é uma banda aí que tem 10, 15, mais de 15 anos aí de estrada, é um pessoal bacana, que quem conhece o circuito um pouco sabe que é de primeira qualidade. Obrigado. O pessoal capricha, Imagina. é mais uma apresentação bacana que vai ter. Isso é, né? Isso aí. Tá lá. Ô, Cris, você quer abrir a rodada de perguntas aí? Tá. Você recebeu bastante pergunta ou não? Você recebi? Mais ou menos, tem umas 58. Mentira. Até amanhã. Até amanhã aqui. Depois- 24 horas de 24 horas de programa 24 horas de direto, programa. interrupto. Não, né, assim, né, para abrir, assim, né, quais são os, né, os projetos, assim, né, quais são os, assim, né, de mais, né, importância, né, para esse ano, né, para o ano que vem, assim, assim, né, quais são as áreas que assim, não, vamos, né, focar nisso aí. Olha, acho que tem muita coisa, né? Primeiro, importante dizer o raciocínio que a gente tem com relação às etapas do governo, né? O primeiro ano, o ano de 2013, foi o ano em que a gente buscou muitos convênios junto ao governo federal, junto ao governo estadual, né? Por quê? A gente sabe que os convênios com o Estado e com a Federação, eles demandam muita documentação. Então, você tem que procurá-los muito cedo, né, para que eles tenham tempo de tramitar toda a documentação e poder entrar em execução, a obra começar a realizar de fato. Então, o ano passado foi um ano onde a gente buscou a exaustão, o máximo de convênios possível, né? Então, nós conveniamos a construção de 7 novas creches, são 3 com recursos do governo federal, são 4 com recursos do governo estadual. Ainda fizemos o cadastramento para outras, mas essas 7 nós conveniamos. Então, cuidamos da documentação toda, estamos tramitando, algumas já entraram em fase de terraplanagem, algumas já têm a data prevista para início mesmo, de fato, da parte estrutural, né? Já para o mês de maio, mês de junho, pelo menos 2 ou 3 delas já começam a ser erguidas. Então, creches, conveniamos 7 delas. Aí nós temos 5 UBSs que estão em andamento, em construção. Então, a mais avançada é a do Jardim Europa 4, está praticamente pronta. A do Dona Regina também está na reta final, já começando a receber acabamento. Depois nós temos Planalto do Sol 1, Planalto do Sol 2, e temos a UBS lá do Boa Vista, né? Então são 5 UBSs e a gente conseguiu conveniar mais uma. Então são 6 UBSs. Nós estamos em andamento também com uma obra de um novo pronto-socorro ali no Jardim Santa Rita. Além disso, a gente tem investimentos realizados junto ao Hospital Santa Bárbara, com dinheiro advindo também, né, do convênio junto à Prefeitura. Nós conseguimos a implantação de 30 novos leitos no Hospital Santa Bárbara, conseguimos um recurso do governo federal de R$1 milhão e mais 500 mil do governo do Estado de São Paulo para a implantação de 10 novos leitos de UTI. Só para se ter uma ideia, hoje a Santa Casa de Santa Bárbara tem 10 leitos de UTI para atender toda a cidade. A gente está conseguindo mais 10, né? Então estamos dobrando a capacidade de leitos. Fizemos a reforma do pronto-socorro Edson Mano. Quem passa por lá sabe a situação desastrosa que estava, de portas, de piso, de tudo que imaginar em termos de estrutura, foi inteiramente reformado. Estamos terminando uma primeira fase de reforma do pronto-socorro Afonso Ramos, também, mas ali ainda tem uma outra etapa também necessária de ser realizada. Nós temos em andamento dois novos CIEPs, são escolas grandes, 7.500 metros cada uma delas. O investimento de cada uma é 15 milhões, ou
seja, são 30 milhões nessas duas escolas. Uma delas é no 31 de março e a outra é ali no Planalto do Sol, no Planalto do Sol 2. Então, são obras importantes na área da educação, na área da saúde. Além disso aí, corremos atrás e conveniamos a Vila Dignidade, que é junto ao CDHU, é um condomínio de 24 residências voltadas para pessoas com mais de 60 anos e que tenham de baixa renda, né? Então, é um projeto também conveniado, está tramitando toda a documentação, vai ser implantado. Conveniamos junto com o CDHU a construção de 200 casas, né, pelo sistema do CDHU. Lembrar que é aquele sistema que, ao final, quando as casas estão prontas, é sorteado, né? Então, é aquele sistema tradicional do CDHU. Tramitamos toda a documentação, também já está numa fase bem adiantada, até dias atrás aí teve notícia boa aí de que o CDHU já estava fazendo a parte dele também para viabilizar. E fomos atrás de outros investimentos também necessários. Então, ao final do ano passado, nós conseguimos 3 recursos importantes, junto ao governo do Estado de São Paulo, pessoalmente com o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Primeiro, construção de uma nova sede para o Corpo de Bombeiros, né? Hoje o Corpo de Bombeiros está alocado naquela rodoviária que fica ali na Avenida Santa Bárbara. Então, é uma obra que, além de trazer um equipamento projetado para o Corpo de Bombeiros, né, com toda a especificação para abrigar o Corpo de Bombeiros, além disso, ele libera uma obra importante, que aquela obra na Avenida Santa Bárbara é uma obra importante, que pode ter uma outra utilização, seja para o transporte público urbano, ou seja para alguma outra finalidade. A gente tem algumas ideias para utilizar aquilo lá. E mais 2 recursos, uma obra importante de drenagem no Ribeirão dos Toledos, próximo ali ao Jardim Conceição, é uma região que historicamente, há 30 anos, sofre, né, com alagamento nos períodos de maior concentração de chuva. Então é um recurso de 3 milhões inicialmente, e nós conseguimos depois agora mais 3 milhões, ou seja, vão ser 6 milhões de recursos do governo do Estado, e para uma obra que vai custar 7 milhões e 500 mil reais. Então há uma contrapartida do município. É algo para resolver a questão de drenagem daquele bairro, enfim, é algo muito importante e fundamental. E uma outra obra que a gente conseguiu o recurso de 4 milhões é para fazer a revitalização da Avenida Corifeu, né, que na verdade conjuga ali com o bairro Jardim Conceição, com o Parque dos Ipês, enfim, dá uma nova cara para aquilo lá. São algumas obras essa aí, né? Agora, importante que boa parte delas, disso que eu falei, são obras que a gente foi buscar recurso junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. Em paralelo, nós trabalhamos o ano de 2013, colocando as contas da prefeitura em ordem e elaborando projetos para outras obras. Então, agora nós estamos numa fase de finalização de alguns projetos importantes, que a gente pretende fazer com recurso do município, com as finanças equacionadas, né? É uma situação... A situação da prefeitura não é, em termos financeiros, é evidente que não é fácil, mas hoje a gente pode dizer que é uma situação equacionada. Então, nós temos um pacote de obras que, à medida... Não está sobrando dinheiro, mas tem o suficiente para a gente fazer a cidade avançar, certamente. Para isso aí, a gente tem que pegar e fazer um pacote de obras, né, interessantes para o município, que sejam importantes. Então, a gente tem, sem fazer muito antecipação ainda, porque isso tem sempre o momento certo, mas nós temos uma obra importante que diz respeito a uma melhoria na questão do transporte urbano do município. Temos uma obra, um projeto importante na parte de acolhimento das pessoas que procuram serviços da prefeitura. Temos uma ideia bacana aí, uma espécie de um equipamento aí para um poupa-tempo municipal. E temos uma obra muito importante e grande para a área da saúde, né? Um novo espaço que a gente está preparando para um equipamento da área da saúde. Então são projetos que a gente vai fechando e vai equacionando financeiramente para poder realizar, né? Lembrar que
na área da saúde, é importante dizer, acho que estou dizendo inclusive em primeira mão aqui, se eu não estou enganado. Nós vamos, já fizemos a licitação, já teve uma empresa que venceu a licitação, e vamos começar a reforma de um prédio que fica ali perto do Ribeirão dos Toledos, na Graça Martins, que vai abrigar o novo centro médico, centro de especialidades do município. Hoje, para quem sabe, né, o centro de especialidades fica ali próximo à escola Ulisses Valente, no centro da cidade. É um prédio muito antigo, que não cabe mais reforma, né, não tem o que se fazer, é um prédio que em alguns aspectos ele tem até uma situação muito complicada. E a gente vai transferir o centro de especialidades para esse outro local, muito melhor equacionado, muito melhor projetado, né, e que vai trazer uma melhora, né, no acolhimento das pessoas que procuram as especialidades, né, os médicos especialistas no município. Então são obras para se avançar. Não podemos deixar de falar que não é uma obra, mas é um avanço, a mudança da empresa de ônibus, né, que a gente fez no mês de dezembro do ano passado. A gente sabe que há muito tempo a população de Santa Bárbara desejava, né, a mudança da empresa, porque os ônibus antigamente eram ônibus antigos, ofereciam pouca segurança, a gente tem relatos aí de diversos acidentes, e no mês de dezembro nós fizemos a mudança da empresa que opera no município, com ônibus novos, 0 quilômetro, com acessibilidade para quem precisa, né, e tudo mais. Implantamos também o tarifa zero aos sábados, desde o mês de janeiro do ano passado, é algo que foi muito bem, porque além de fazer com que a pessoa tenha a oportunidade de utilizar o ônibus no sábado, ela faz com que as pessoas circulem dentro do município. Então tem muita gente que ia consumir em Americana ou outra cidade e que com a tarifa zero passou a ficar dentro do município. O fluxo de pessoas dentro do comércio de Santa Bárbara aumentou cerca de 30% a 40%. Isso aí é um ciclo virtuoso de economia, que faz com que as pessoas circulem, gastem o dinheiro aqui dentro. Isso é importante para todo mundo. Até eu queria perguntar, eu até marquei aqui, você propôs o subsídio, né, para a empresa, para o coletivo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Qual que você acha que isso vai trazer um benefício? Porque a gente pegou alguns dados, seria mais ou menos acho que 95 mil ao mês, né? E no próximo ano seria mais ou menos de 1 milhão os gastos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, a conta é muito simples, né? Primeiro assim, os 95 mil é um teto, né? É até esse valor que mensalmente a prefeitura disponibilizaria para bancar esse sábado gratuito, essa tarifa gratuita. É uma política de transporte, do mesmo jeito que tem uma política que pode abaixar a tarifa em alguns centavos, enfim, até significativamente. Nós entendemos que essa política relacionada ao transporte, ela traz o benefício não apenas da locomoção, mas o benefício econômico para a cidade. Os comércios, né, do município, os prestadores de serviços se beneficiam dessa circulação maior de pessoas. Movimento maior, né? Então, o que a gente está propondo é o seguinte: primeiro nós implementamos o tarifa zero aos sábados, de qualquer maneira a pessoa não precisava nem apresentar o cartão, ela entrava no ônibus e viajava gratuitamente, todo o período do sábado. Só que depois, com o passar disso aí, a gente foi percebendo que, além das pessoas que utilizavam para o comércio, para se deslocar, para visitar familiares, também tinha uma parcela de pessoas que, enfim, viajavam por viajar, às vezes gente em estado não normal e procurava, enfim, porque entrava e não pagava. A gente, atendendo a uma porção de solicitações da empresa, de usuários do sistema de transporte, a gente fez uma pequena mudança. A tarifa é zero para quem utiliza o cartão eletrônico, né, do sistema, aquele mesmo cartão que as pessoas usam de segunda a sexta-feira, que usa no domingo,
Usa no sábado, não paga nada. O cartão é gratuito para quem não tem pode tirar, anda e não paga nada. Para quem não tem o cartão, R$1. Né? Então, isso tem o benefício, a ideia de trazer as pessoas para o sistema de transporte urbano. É importante dizer que quanto mais gente usa o transporte urbano, melhor ele pode ficar. Melhor é a capacidade de investimento da empresa, né, em novos meios, em nova infraestrutura. Então, o que a gente está propondo na verdade, formatar e ratificar uma situação que foi muito bem estabelecida, que gerou um benefício ao longo desse período todo de, vamos dizer, de teste. As pessoas gostaram, se adaptaram a isso, fez bem para o comércio da cidade, fez bem para as pessoas que se utilizam também do sistema. E a gente está propondo fazer nada mais do que pagar pelo que for usado no sábado. Então, é um teto que está sendo estabelecido, não é algo a mais que a empresa está recebendo, né? Diga-se passagem, o tarifa zero não faz parte do contrato da nova empresa, né? Quando ela fez a licitação, participou o edital e o contrato não previa o tarifa zero. Isso foi algo que nós implantamos e que não fazia parte do tarifa zero. Então, na verdade, fazer justiça. Nós estamos pagando, vamos pagar pelo que for utilizado. Se 3.000 pessoas utilizarem, usando o cartão, né, utilizarem o sistema no sábado, nós vamos pagar 3.000 pessoas. Se tiver 3.100, nós vamos pagar referente a 3.100. Se tiver 2.500, 2.500. O 95 é um teto, exatamente para não passar desse limite, né? Que é por aí. Acho que a ideia é isso. E só uma pergunta que fizeram já nesse assunto. O terminal central, perguntaram se vai ter alguma reforma. E quando chove ali, às vezes o pessoal toma um pouco de chuva. Então, uma dessas obras que a gente estava comentando anteriormente, né, a respeito desses projetos que a gente vem desenvolvendo, que vamos fazer com recurso próprio, inclusive, uma delas é uma intervenção na Praça João 23, que é conhecida como a Praça do Terminal Central, né? A gente sabe que há muito tempo aquela praça precisa, o sistema de transporte precisa. Só para lembrar, aquela praça foi feita no primeiro mandato do ex-prefeito Isaías Hermínio Romano. Isso aí deve ter acontecido lá para o ano de 81 ou 82. De lá para cá passaram-se muitos anos, né? O espaço disponível para o transporte urbano municipal é o mesmo desde aquela época. Só que a cidade mudou. Naquela época a cidade tinha 70, 80 mil habitantes, né? Hoje a gente está com 190, 200 mil habitantes. Mudou muito, tem muito mais linhas, tem muito mais ônibus. E é evidente que aquilo lá precisa ser melhorado, precisa ser atualizado. É uma praça que, com o passar do tempo, ela foi ficando congestionada, ela foi ficando feia. Era uma praça que talvez vocês não se lembrem disso aí, né? Mas quem é mais ou menos da minha idade, ou um pouquinho mais, ali já lembrou. Mas vai lembrar que aquela praça era super bem frequentada assim, em qualquer período do dia. Às noites, nos finais de semana, ali tinha a padaria do Foster, tinha a padaria do Foster e depois tinha a lanchonete do Foster. Isso aí eu lembro. Né? Que era um point, era onde o pessoal ia... Tão velho assim, né? Você vê, né? Era o point do final de semana. O pessoal ia lá, se divertia, a moçada toda. Depois tinha o ar livre. O ar livre, você lembra também, né? O ar livre era naquele espaço, inclusive que é uma construção da praça ali, que era uma espécie de uma cantina, alguma coisa. A moçada ia lá, era um lugar que o pessoal frequentava, era bem iluminado, não era truncado do jeito que é hoje, enfim, passou o tempo, né? E aquilo vai precisar certamente de uma remodelação. Então esse é um dos projetos que a gente está estudando com muito carinho, até porque não é apenas mexer na praça, né? Diga-se de passagem. O que é importante assim, é atualizar, revitalizar e renovar um equipamento importante para o transporte público municipal. Milhares de pessoas passam por ali todos os dias, né? Então é um espaço que tem que ficar melhor. Denis, falando da saúde,
Como que está o andamento das 30 horas? São perguntas de internautas que a gente recebeu aí por e-mail. Porque a Americana foi sancionado, né? Está havendo essa negociação? Como que está o andamento? A Americana me parece que sancionou, mas não implantou ainda, né? Em alguns meses ainda ela vai fazer o... hoje, aliás, por coincidência, nós tivemos uma reunião com o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos, né? Tratamos de uma pauta extensa. Entre elas, esse era, acho que o primeiro item da pauta, se eu não estou enganado. O que está acontecendo? Nós fizemos já uns dias atrás, na semana passada, eu fiz o convite ao Donato. Donato é um representante do COREM, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Para que ele viesse a Santa Bárbara, para poder falar um pouquinho da experiência dele, né, do COREM, no acompanhamento da implantação das 30 horas em outras cidades, né, do estado de São Paulo inteiro. Então ele veio, foi uma reunião produtiva, onde ele apontou algumas cidades, né, para que a gente pesquise um pouco mais como é que foi feito em cada uma delas. Também falou da própria experiência a respeito disso aí, e as maneiras como é possível fazer isso aí. Então, não é sempre um modelo, um formato, uma fórmula única, né? Dependendo da cidade, da situação, dependendo dos equipamentos que a cidade tem no setor de saúde, tem maneiras diferentes de fazer. Então ele nos mostrou algumas situações. Com base nisso aí, ele saiu de lá com a perspectiva de nos trazer algumas outras informações. Foi uma reunião muito produtiva e a gente saiu também com a tarefa de fazer alguns levantamentos dentro da nossa estrutura, para a gente caminhar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Importante dizer que é algo que a categoria reivindica, né? Não é uma lei aprovada, né? É uma lei ainda em tramitação, mas a gente entende com toda clareza que é um pleito justo, né? E que há muito tempo, em todo o país, a categoria reivindica isso aí. O ano passado, não tínhamos a mínima condição realmente de pensar em implantar, né? Um ano para recolocar a casa em ordem, financeiramente, contabilmente, uma porção de situações. Mas esse ano é um ano onde a gente pode pensar e pode começar a dar os primeiros passos nesse sentido. Mais ou menos como a gente está fazendo na área da educação, com relação à implantação de 1/3, né? Que é uma reivindicação, aí é uma lei já aprovada, sancionada, né, no âmbito federal, e que a gente está passo a passo implementando. Então começamos com 1/6 e estamos avançando, né? Então em fase já definitiva. É assim que as coisas acontecem, viu? É passo a passo, não dá para fazer mágica, nada de uma hora para outra, mas agora chegou o momento de realmente discutir. Então a primeira coisa que a gente buscou fazer é chamar para uma conversa, para uma orientação, na verdade, daqueles que têm experiência na implantação disso aí. Então o pessoal do COREM veio, nos apontou um caminho inicial, e a nossa intenção agora fazer de fato uma avaliação de como fazer e que modelo é melhor para se implantar aqui. Legal. Ok. Mas, assim, mudando agora, né, assim, né, um pouquinho de assunto, né, o senhor torce pro... Que time o senhor torce? Torço para 2 times, para o União Barbarense, time de coração, e torço para o Palmeiras também. Palmeiras. Sou sofredor um pouquinho também. Tá empatado aqui, 2 corintianos e 2 palmeirenses. Na verdade tem 3 corintianos aqui, né? Então vocês estão na minoria aqui. Qual foi o jogo assim, né, marcante na sua vida entre, né, Palmeiras e Corinthians, assim, um jogo que marcou. Palmeiras e Corinthians? Um que ganhou, assim, ó, Um que ganhou, viu? Viu? E um que perdeu. Né? Um que ganhou, que perdeu? Perdeu, do Palmeiras, e posso falar do União também? Mas vamos lá. Do Palmeiras, um jogo marcante, evidente, foi a conquista do Campeonato Paulista de 93, né? Uma final emblemática, né? Gols do Evair. Viola foi no primeiro jogo da decisão, né? Que o Viola imitou o porco lá, isso, né?
Mas o segundo Eu lembro jogo disso aí. foi definitivo, foi, se eu não me engano, foi 3-0 e foi mais um na... enfim, o Palmeiras tinha um timaço, né? Evaí, Edmundo, Do mundo. Edmundo, o Meu Edilson, Deus, César Sampaio, Antônio Carlos na zaga, Zinho. É. timaço, não tem nem o que falar. É. Então foi um jogo emblemático pela circunstância, né? Bom tempo sem ganhar Tonhão, zagueiro. Nossa. Tonhão É. veio na fase depois, né? Aquele time lá era Antônio Carlos e Kleber, né? Kleber, A zaga. o Kleber. E César, O Clebão. César Sampaio e Mazinho no meio campo. Nossa, Brincadeira, era- né? Então, agora, um jogo que o Palmeiras perdeu, Perdeu. eu não me lembro. Ah, tá. Ah, tá. Só, É, só tá me bom. corrigindo aqui. Olha, mas assim, Não me lembro. pra não falar, vai, que eu não lembro, nesse mesmo campeonato, Nunca chorou assim. sei lá. na primeira fase, no final da primeira fase, o Palmeiras estava invicto, né? E foi jogar o último jogo da primeira fase contra o Corinthians. Foi lá no Morumbi. E eu fui assistir o jogo, né? Teve um show do Metallica, Metallica. um dia antes e no dia seguinte era o jogo É, foi- Palmeiras e Corinthians. Palmeiras foi 20 tomou de 3-0, Pro 92, não foi? foi 93. E 3? Ah, não, é 3, desculpa. 90, Não, acho que foi 3. 93. Ó, né, que acho que foi dia Primeiro de maio. Isso. Você foi também. Eu fui né? Tá no vendo? show do Metallica, lá no pra E o Antártica. jogo foi no dia Eu e seguinte. meu irmão, foi. Não, é isso mesmo. Não, foi- é. Eu fui nesse show, Verdade. depois no dia seguinte nós fomos lá. Olha Foi- só. Foi 3-0 pro Corinthians, 3 gols do Bobô. Boa. Do Bobô. Verdade, eu Lembra o lembro Bobô, que era disso, do Bahia? verdade. Marcou um golaço Verdade. de falta e tudo mais. E eu tava assistindo o jogo na geral, saiu uma pancadaria na geral, que eu tava no meio do tiroteio lá, né? O pessoal jogando pedra de lá, pedra pra cá e eu no meio lá, né? Mas foi um jogo marcante. Mas depois disso aí, o Corinthians ganhou de 3 aquilo lá, mas na hora que valia mesmo, Valia. o Palmeiras foi lá e Tomou ficou campeão. 4. Não. Agora, do União Barbarense, eu tenho um jogo, 2 jogos que eu me lembro muito bem, assim, foram jogos marcantes. Um foi foi União Barbarense e Bandeirante Birigui. Né? Bandeirante Birigui era um quadrangular que estava União Barbarense, o Bandeirante, Nacional e Paulista de Jundiaí. E nós fomos, eu não sei por que motivo, nós fomos assistir o jogo em Campinas. Era um jogo, se eu não me lembro, praticamente com o estádio fechado, não sei, foi no estádio da Ponte Preta. Estávamos eu e acho que mais 5, 6 pessoas. Eu, Cláudio Cordeiro, cabeça, é um amigão nosso de infância. O Julião foi junto, o Junião foi junto, foi o Nicolauzinho foi junto. E a gente assistiu lá, não tinha ninguém no estádio, a gente estava umas 8 pessoas, mas a gente fez muito barulho. O União não subiu aquela vez, se eu não me engano, acho que subiu Bandeirante Birigui e Paulista, se eu não estou enganado. Foi um jogo marcante. E um outro que eu fui assistir no Brinco de Ouro, né, União e Guarani. Entramos no lugar errado e a gente entrou no meio da torcida do Guarani. Isso É acontece. verde, né? É verde. E aí, você já, vamos lá. né? Desticou, né? Tava lá, Verde. entramos, ficamos quietinhos, sentados. O União marcou 1-0. Né, isso aí foi em 92, mais ou menos também. Não lembro, por aí. E o União foi lá. Não, foi bem depois, 92. Foi 98, alguma coisa assim. O União foi lá, marcou 1-0. A gente ficou quietinho na arquibancada lá. Aí, no meio tempo, a gente deu um jeito e fomos lá. Tinha mais umas 8 pessoas também assistindo. Tinha pouca gente lá de Santa Bárbara aquele dia. O União depois tomou um empate, mas depois marcou mais um, foi 2-1. Então foram 2 jogos assim bacanas assim de guardar Legal. na memória. Legal. Valeu. Bom, o Rick quis passar a palavra dele para mim aqui. Vamos falar um pouco de Câmara Municipal. Já vou direto no assunto. Qual a nota que você dá para os vereadores de Santa Bárbara? E já vou emendar, dependendo da sua resposta. Olha, eu acho que não cabe a mim dar nota para ninguém, né? Eu acho que isso o que a gente tem que fazer é respeitar o trabalho, né, de todos, né? Eu acho que imagino que a pessoa que se aventura na possibilidade de servir a vida pública, né, disputa uma eleição e é eleito, ela traz consigo uma responsabilidade, né, de trabalho. E eu acredito que cada um se esforça ao máximo, né, para fazer o melhor. Cada um dos vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, enfim, as pessoas que vivem a vida pública, né.
Eu acho que ao longo de um mandato inteiro, existem momentos onde o trabalho avança mais, onde o trabalho, às vezes, anda um pouquinho mais devagar, altos, baixos, né? Isso faz parte de qualquer profissão, né? A vida pública também é assim. Então, acho que não cabe nota. Eu acho que é sempre o desejo de que todos possamos trabalhar pela cidade, todos possamos nos dedicar ao máximo, né, nos nossos esforços para fazer que a cidade, dia após dia, possa ser sempre um pouquinho melhor. Né? E ao final disso aí, eu acho que é o que a gente pode dizer, se o trabalho de todos valeu a pena. Né? E eu acho que é isso que vale. Acho que a questão da nota é uma coisa muito circunstancial. Você acha que a oposição, de certa forma, está travando assim, a cidade? Porque poderia, sei lá, que eles alegam que não há conversa, entendeu? Poderia haver uma melhor conversa de ambas as partes para destravar, que tem projeto que é vetado aí lá, eles derrubam o veto, entendeu? A gente acompanha toda terça. Teria como ter uma melhora nesse aspecto, assim, nesse sentido? Não, eu entendo o seguinte, que sempre tem o que se melhorar. Qualquer coisa na vida da gente. A gente está todo dia aprendendo, né? E quem é um bom observador aprende todos os dias, acrescenta alguma coisa sempre. Eu acho que a relação com a Câmara Municipal ela é honesta. E é isso que é importante ser dito para as pessoas. Né? A relação que o Poder Executivo e a Câmara Municipal de Vereadores têm hoje é uma relação honesta, pautada pelo trabalho. Né? É evidente que o embate, as divergências, né? o debate das ideias, né? E muitas vezes não há uma unanimidade, né? Com relação a diversos assuntos. Imagine a quantidade de assuntos que passam pela Câmara Municipal, que passam pelo Executivo também, e é evidente que em muitos assuntos não há uma convergência natural das ideias. Mas há sempre um bom relacionamento. É importante dizer que há essa relação. Né? Eu acho que quem diz que não tem uma abertura talvez porque não procurou a prefeitura, não procurou o secretariado, não procurou o prefeito. Né? Dos 19 vereadores, 18 deles me procuraram e todos foram atendidos todas as vezes que são procurados. Né? Muitas Já vezes, sabe quem não procurou, né? Muitas vezes os secretários resolvem também, há sempre uma importância disso, é sempre feito um trabalho exaustivo na explanação. Toda vez que a gente encaminha um veto, não é muitas vezes porque a gente não é a favor do projeto, mas muitas vezes porque o projeto é inconstitucional. Embora a ideia seja boa, a natureza da ideia seja boa, às vezes o veto ele vem pelo projeto, embora tenha uma boa ideia, seja inconstitucional. Muitas vezes são matérias que cabem exclusivamente, isso quem diz não sou eu, a lei, né, diz que cabe exclusivamente ao Executivo. E muitas vezes tem o que é chamado de vício de iniciativa. Então, a grande maioria, se não é a totalidade dos vetos, elas são dessa natureza. Não é falta de interesse, não é contra a ideia. Né? Muitas vezes a gente propõe um veto e chama o vereador e fala, olha, nós estamos vetando, mas porque é inconstitucional, mas vamos fazer o seguinte, esse projeto, como não pode ser um projeto do Legislativo, tem que ser do Executivo, nós estamos vetando, mas nós estamos fazendo um projeto com base na tua ideia, fazendo inclusive menção que a ideia original é do vereador tal, isso a gente faz com muita frequência. Né? Às vezes o veto é acatado, outras vezes não. É importante dizer que o que a gente pode de fato dizer a respeito disso tudo é que não há uma manipulação da Câmara. Né? Então, quando a gente tem vetos que são aprovados, vetos que são rejeitados, quando a gente tem projetos do Executivo que muitas vezes são questionados, são debatidos, enfim, é a natureza do debate, volto a dizer, de uma relação estabelecida com honestidade. Né? Desde o primeiro momento, né, e fiz questão de dizer isso no discurso de posse, faço questão de dizer isso a todos os vereadores, as pessoas com quem muitas vezes converso na rua, que me perguntam a respeito dessa relação. A relação é honesta.
E isso está acima de qualquer outra coisa, né? Está acima de qualquer outra coisa. A gente sabe que em muitas outras cidades do país, a relação pode até ser diferente, pode ser até aparentemente melhor, mas muitas vezes não é honesta, né? E em todos os sentidos. Então, o que a gente está deixando claro é essa relação honesta com os vereadores. Eu acho que quem está a fim de trabalhar tem espaço para trabalhar. Os vereadores têm sempre as portas abertas para poder conversar, para poder debater suas ideias. Se quiserem apresentar as ideias antes, para que a gente faça isso conjuntamente, muitas vezes já aconteceu isso aí, né? E a gente faz a política pautada nisso. E eu continuo acreditando que se a gente quer mudar, né, para melhor a relação da população, né, do cidadão brasileiro com a política, a gente tem que, acima de qualquer coisa, ter uma relação honesta, como a gente vem tendo com a Câmara, né? Importante dizer que essa relação honesta, ela é uma relação que ela também é frutífera, né? Ao longo do ano de 2013, e esse ano que já se iniciou também, nós tivemos diversos excelentes projetos aprovados, né? Com a consonância do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ou seja, essa relação tem demonstrado que, para o interesse do cidadão, que é o mais importante, porque acima do interesse do Executivo, do interesse do prefeito, ou do Legislativo, o interesse dos vereadores, acima de tudo, está o interesse do bem comum, né, das pessoas. Então, tudo que foi projeto que pôde favorecer a população de Santa Bárbara, todos esses projetos foram apreciados, foram debatidos e foram aprovados, né? E isso é importante para a população. Esse é o legado do jeito de fazer política que a gente tem procurado realizar. E, diga-se de passagem, com a participação de muitos, da maioria dos vereadores, né? A maioria dos vereadores frequenta constantemente, né? Pelo menos semanalmente, 2, 3 vezes, o prédio da prefeitura, se não no gabinete do prefeito, na secretaria de governo ou as outras secretarias todas. As portas estão sempre abertas para que isso aconteça. Eu acho que tem sido dessa forma, acho que a população acaba ganhando com isso, né? É importante dizer que é uma relação saudável, uma relação honesta. Denis, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que está essa epidemia da dengue, né? O que está sendo feito na cidade para combater praças? Qual o trabalho que está sendo feito? Olha, primeiro, deixar muito claro, dizer, a questão da dengue nesse ano, ela é algo que não acontece em Santa Bárbara apenas. É algo que tomou uma proporção no país inteiro, no estado de São Paulo como um todo, e na nossa região, na região metropolitana de Campinas. A gente tem Campinas com 15 mil casos de dengue, né, algo que nunca aconteceu. As cidades vizinhas, muitas delas com mais casos que Santa Bárbara, Americana, que é uma cidade conurbada com Santa Bárbara, tem mais de 4 mil casos confirmados de dengue. Santa Bárbara está na última 1.040 casos, que é muito caso, né? Só que a dengue ela não tem limite, né, geográfico, né? Então, um caso específico de Santa Bárbara. No próprio bairro, por exemplo. O bairro, se todo mundo fizer tudo certinho, tiver uma casa que a pessoa não deixe o agente da dengue entrar, fazer o serviço. Se tiver uma casa num bairro, ali pode ser um foco, que vai atingir pelo menos ali um raio ali de 100 metros. Quando a gente fala que numa cidade vizinha, onde a gente não tem a conurbação, ou melhor, nós temos uma conurbação, é uma mancha urbana só, e do lado de lá do limite tem 4 mil, e aqui tem 4 vezes menos, alguma coisa a gente está fazendo para evitar. Não que lá não esteja, lá também está. A gente sabe da dificuldade e do esforço que o pessoal de Americana tem feito para lidar com isso tudo. O pessoal tem se esforçado, e as secretarias de saúde e as outras secretarias que dão apoio de todas as cidades, elas vão trocando informações. Mas é importante dizer que numa cidade que não tem limite, né, e ao nosso lado, tem 4 mil casos. Santa Bárbara tem 1.000, é bastante, é muito mais do que a gente desejava? Certamente é. Agora, há de se ressaltar que alguma coisa
a gente está fazendo também para que a gente tenha 4 vezes menos aqui. É importante dizer que tem muita gente daqui de Santa Bárbara que trabalha em outras cidades, né? E que a dengue ela tem uma característica do contágio nesse período, inclusive. Então, tem muita gente que às vezes pega a dengue e não pega aqui. Agora, é evidente que nós temos uma situação, temos sim. O que nós estamos fazendo? Primeiro, além da Secretaria de Saúde, né, com a equipe própria para isso, nós conseguimos um apoio já, há algum tempo atrás, da SUSEM. Incorporamos aos trabalhos, aos finais de semana, principalmente, as forças-tarefas que são feitas com as equipes de outras secretarias, por exemplo, a do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, né, usa pessoal e equipamento para ajudar, o pessoal do DAI tem também colaborado. Durante a semana, tem outros serviços para fazer. Durante o final de semana, força-tarefa. A gente retirou mais, ou cerca de 150 toneladas de entulho das casas. Né? 150 toneladas é muita coisa e tem muito mais para fazer. Agora, um pouco mais recentemente, nós reforçamos com a contratação de mais 3 equipes para coleta de mais entulhos, né? E 3 equipes de nebulização que também vêm a somar com as equipes que a gente tem do SUSEM e da própria equipe de Santa Bárbara. Então, começaram já agora mais 3 equipes para coleta de restos, né, de dejetos, materiais que possam implicar em alguma coisa, e também nas equipes que fazem a nebulização, que é importante também. Então, a gente tem feito muita coisa. É importante ressaltar também que essa é uma notícia que está todos os dias nos jornais, nos telejornais nacionais, do Estado, nos regionais, e há uma situação de alarme das pessoas. Esses dias atrás eu estive no pronto-socorro Edson Mano, sábado retrasado, não esse agora do feriado, no outro sábado. O secretário de Saúde junto? Isso, junto com o secretário de Saúde, o novo secretário de Saúde, o Dreyson Atarola, nós fomos no pronto-socorro Edson Mano. Chegamos lá por volta de umas 10h15 da manhã e ficamos lá 4 horas, conversando com quem entrava, quem saía, tal, falando com um monte de gente, vendo como que está o atendimento, né, o tempo de espera. Nós ficamos, muita gente que entrou, foi atendida, foi embora, e a gente estava lá ainda. Conversamos com toda a equipe, né, que trabalha lá, os enfermeiros, médicos, enfim, fazendo, entre outras coisas, uma análise do andamento daquilo lá. E nesse período todo, nós conversamos com algumas pessoas que falam, o que você está procurando aqui, né? O que você teve, o que você está sentindo? Ah, eu acho que eu estou com dengue, eu estou com o exame aqui. Então o Dreyson, que é médico, né, o Dr. Dreyson, a gente ia olhando exame por exame. Nós olhamos, sei lá, acho que mais de 10, né? Ah, eu acho que eu estou com dengue. E a pessoa estava com o exame. Na hora que você abre, não está com dengue. Mas ela vive num estado de alarme que ela acha que tem. Né? É evidente que tem casos, mas desses mais... E é importante que as pessoas procurem. Né? A qualquer sintoma, é importante que procure. Né? É fundamental. Mas dos 10, 12 casos que a gente viu, tinha um caso só que estava com a taxa de plaquetas abaixo, né, que caracterizava uma situação de dengue. Os outros estavam normais. Só que a pessoa, por outros motivos, também estava se sentindo. É importante que se procure. Né? É importante que tenha. Mas é essa sensação também de que qualquer sintoma, a pessoa fala, puxa, acho que eu estou com dengue. E muitas vezes está lá, está com uma virose, está com uma gripe, está com alguma outra coisa. É importante que as pessoas procurem. É importante que as pessoas procurem os pronto-socorros, é importante que as pessoas procurem, fundamentalmente, as UBSs, né, próximas da sua casa. É melhor procurar a UBS do que o pronto-socorro, mas é evidente que aos finais de semana o pronto-socorro é a melhor alternativa. E se cuidar, né, de uma maneira geral. A gente tem feito a nossa parte, buscado, enfrentado o problema com muita garra. Agora, é uma situação dilacerada, né, espalhada na região inteira. Né, e que Santa Bárbara, em comparação com cidades muito próximas, ela ainda assim, embora tenha muito mais casos do que a gente gostaria. Na verdade, a gente não gostaria que tivesse qualquer caso. Mas é evidente que o número que a gente tem, se comparado com a situação de outras cidades, é um número 4 vezes menor.
né? Então, enfim, mas trabalhar firme, né? E, enfim, tem sempre que enfrentar isso aí. Importante também só emendar, Denis, me permita, que agora começamos também uma nova fase de um outro aspecto, que é a vacinação da gripe, né? Que também tem início agora nesses dias aqui. É importante que as pessoas procurem os postos de saúde, principalmente os postos de saúde, procurem a vacinação, isso é sempre importante. O tempo voa, né? A gente começou um pouquinho atrasado, já vai estar dando quase 1 hora já. Não sei se você tem um monte de perguntas. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta também que faz tempo que o barbarense vem reivindicando, né? Que são as casas populares. Isso. E qual que está sendo a sua dificuldade, assim, para encontrar um espaço para estar havendo a construção dessas casas? E emendando depois essa pergunta também, aumenta as casas, né? Aumenta a população, mais emprego. Tem empresa nova chegando? Tem, aliás, várias empresas já vieram nesse período todo, né? Tanto na área da indústria, área de comércio, prestação de serviço. É sempre importante lembrar que Santa Bárbara foi uma das maiores geradoras de emprego no ano de 2013. Né? Nós tivemos quase 4.000 novas vagas, né? Por novas empresas, pelo estímulo às empresas já radicadas no município. Então é algo que vem acontecendo, estamos numa onda e numa geração de geração de emprego, numa onda de geração de emprego muito forte, muito importante. Esse ano, os primeiros meses, o acompanhamento que a gente faz junto ao Ministério do Trabalho também indica que a gente começou com o pé direito, também é uma das cidades que mais tem gerado empregos. Então, isso é um trabalho que é uma sucessão de ações e que vai melhorando. Agora, com relação às casas populares, na verdade, não é a dificuldade de achar a área, não. Na verdade, nós já começamos há pelo menos 10 meses, 8 a 10 meses, nós iniciamos 2 projetos, né, junto a 2 empresas, em 2 áreas diferentes, que tramitaram os seus projetos, que encaminharam junto aos órgãos competentes, né, para a realização de moradias populares. Tem as áreas, então? Tem 2 áreas. Uma é na região sul do município e a outra é na região norte do município. Então, como é que funciona, né, essa questão do Minha Casa Minha Vida? Primeiro, você tem que ter uma área disponível. E Santa Bárbara, embora tenha um município muito grande, ela tem poucas áreas disponíveis para isso aí. Porque você não pode fazer um conjunto de casas afastado da cidade. Você tem que fazer meio como um prolongamento da mancha urbana já existente, porque você tem que depois levar água, tem que levar luz, tem que levar transporte, uma porção de coisas, segurança e tudo mais. Então, são áreas próximas. Então, não são muitas as áreas. Mas a gente conseguiu 2 delas e 2 empresas diferentes interessadas em fazer isso aí. O que se faz? O Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo federal que ele confere 72, 74 mil reais por cada unidade. Né? Para cada unidade que vai ser feita, o governo federal aporta 74 mil reais. Junto com o governo federal, tem um aporte possível, que é o do Casa Paulista, que é do governo do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo consegue colocar até mais 20 mil reais. Ou seja, juntando o governo federal com o governo do Estado, junta-se, dá uns 95 mil reais por unidade. A conta tem que fechar com esse dinheiro. Ou seja, a empresa que vai fazer, ela tem que comprar um terreno, ela tem que construir, e tudo isso e é evidente que é uma empresa, uma construtora, ela tem a margem de lucro dela, ela tem que fazer essa conta toda fechar com um valor unitário por cada casa, né, de 95 mil reais. Numa cidade como Santa Bárbara, que já é uma cidade que faz parte de uma região onde os terrenos já não custam tão mais barato, né, já são terrenos caros aqui, essa conta sempre é muito difícil de fechar.
Então, o que a prefeitura tem que fazer? Ela tem que ser um facilitador, né? Não pode, ela tem que fomentar essa relação entre dono da terra, entre a empresa e as instâncias, vamos dizer, estaduais e federais. E é o que nós temos feito já há 8, 10 meses, junto com 2 empresas. Então, escolheram os terrenos, o projeto, quantas casas cabem e tal. Fomos buscar recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado. Então, fomos a Brasília para isso aí, conversamos com a Caixa Econômica Federal, conversamos no governo do estado de São Paulo. E esses 2 projetos foram evoluindo. Então, no meio disso tudo, antes de se fazer um lançamento, antes de se fazer um anúncio, precisa se fechar esse circuito. Então, é projeto, são outorgas necessárias, são licenciamentos, e a papelada vai para lá, vai para a Caixa Econômica, volta, e vai na CETESB, volta, vai no DAE, burocracia, volta. né? É o que é o natural. Essas cidades onde a gente vê, olha, tem em tal cidade 1000 casas, tal na outra tem... São processos que começaram há 2 anos atrás, na maior parte deles. Nós temos, nesse período aí que eu estou dizendo, de uns 8 a 10 meses, nós temos 2 projetos meio que na marca do pêndulo, que tramitaram todo esse percurso, né? Então, fizemos todo o aporte necessário junto à Caixa Econômica Federal, todo o aporte necessário junto ao governo do estado de São Paulo, para o Casa Paulista, e junto com as empresas. Então, é o momento em que está naquele ajuste fino, né, para que a empresa possa bater o martelo, assinar o contrato e falar, olha, eu vou construir tantas moradias nesse espaço e tal. Então, é um trabalho exaustivo. E muitas vezes, as tentativas todas que a gente teve conhecimento, é que muitas vezes essa conta não fechava. Tinha um terreno, uma empresa interessada, mas, enfim, no fim das contas, a conta não fechava. E a gente tentou aproximar pessoas interessadas, empresas interessadas, proprietários de terra interessados, e a coisa caminhou. Então, é documentação que vai tramitando, e estamos exaustivamente. A Secretaria de Planejamento, que é a responsável pelo setor de habitação do município, a Secretaria de Negócios Jurídicos, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, o Departamento de Água e Esgoto, Secretaria de Fazenda, muitas vezes, a de Administração, a Secretaria do Governo, são secretarias que estão exaustivamente envolvidas nesse processo. Nós já fizemos algumas dezenas de reuniões com cada uma dessas empresas para tramitar isso tudo. Tenho a convicção, a certeza de que a gente vai ter uma boa novidade em não muito tempo para poder falar para as pessoas. É sempre importante ter muita paciência, principalmente da nossa parte, em poder falar disso aí assertivamente no momento correto. A gente sabe da expectativa das pessoas, porque Santa Bárbara não vê um grande empreendimento de casas populares desde 1990 e alguma coisa. O último foi o Conjunto Roberto Romano, já tem 16 ou 17 anos. Então a gente sabe da expectativa das pessoas. Isso que é da pergunta também. É importantíssimo. Eu converso com muitas pessoas todos os dias e muita gente pergunta a respeito disso aí. É importante dizer que é um negócio que tem uma tramitação, uma documentação. Do mesmo jeito que eu falava dos convênios com o governo do estado, o governo federal, quando a gente pede lá atrás, pede no primeiro ano, é porque a gente sabe que tramita, né, e para se liberar recurso é uma dificuldade, é uma documentação monstruosa que se precisa, né, e está certo, tem que ser assim mesmo, porque é dinheiro público. Agora, é um processo que tem o seu trâmite natural e a gente tem perseguido isso aí há pelo menos 8 ou 10 meses. Assim, né, mesmo porque assim, se fosse tão assim, tão fácil liberar dinheiro e pedir, né, recurso para o governo estadual, governo federal, assim, se fosse assim, tão simples, tão fácil, assim, você vê no país inteiro essa corrupção que desvio de verba, sempre tem isso, quer dizer, já é bem burocrático,
né, já para, né, para isso mesmo, né, para ter um negócio, né, se fosse tão, tão assim, né, tão fácil só instalar dele, né, isso aí, né, viraria um, Exato. né. Tem que percorrer tudo isso aí. A documentação, esse trâmite, que é o que a gente muitas vezes chama de burocracia, na verdade é para resguardar de que o dinheiro público seja bem utilizado e que o empreendimento também respeite todas as normas da CETESB, DAEE, todas as Grapoab, uma porção de entidades aí que fiscalizam isso tudo. Denis, infelizmente, já estouramos aqui. Acabou Você já, acredita? Já passou 1 hora. Ô, 1 louco, hora e bicho. 5 minutos já. Brincadeira, bicho. Brincadeira, meu. Posso fazer só a última? Pode, mais uma? Deixa eu só Eu acho falar que eu pra sei o ele. que você vai perguntar. Eu acho que eu sei o que você Deixa eu vai só Não sabe não. agradecer aqui e tal. Isso. E já deixar aberto o convite pra vir de novo aqui, que ficou um monte de perguntas aqui. der mais 2 E horas, perguntas dá pra- boas. Não só perguntas, né, de questionamento, assim, Né, perguntas que inútil igual a boas. minha, eu sei. Né? Lógico. E fica aberto o convite aqui. A última pergunta do Cris, eu agradeço a sua participação aí. Fica aberto o convite. Ó, Tá. Bom, vamos para a pergunta dele, eu passo. Né? Não, assim, Vamos né, sobre, né, música, né, assim, assim uma coisa, assim, né, se tivesse o dom de, Canta, Cris, canta. né, Cris, canta, trazer alguém que já morreu, né, de volta, assim, ó, né, se tivesse escolher entre, né, se trazer de volta, assim, Elvis, né, Presley, né, Jimi Hendrix ou Renato Russo? Perguntinha, hein? Facinho a pergunta, né? Olha, eu sou muito fã do Elvis Presley, né? Acho que a bagagem, inclusive gospel dele, as mensagens das músicas são fenomenais, um dos maiores intérpretes da música em todos os tempos. O Jimi Hendrix foi um baita de um guitarrista que influencia outros guitarristas até hoje, né? Eu tento fazer alguma coisa parecida com ele, não consigo nem chegar perto, né? Mas foi um baita. E o Renato Russo, na minha opinião, foi o maior compositor da música brasileira de todos os tempos. Essa é a minha opinião, acho que foi Concordo. uma pessoa iluminada na capacidade de escrever, de transformar seus sentimentos muitas vezes em coisas que transformam o sentimento das outras pessoas, né? Não sei, eu fico com o Difícil Renato demais, Russo ainda, Renato Russo. viu? Eu Boa, acho boa. que o Renato Russo tinha uma obra ainda muito importante por fazer, que foi interrompida. Né? Eu acho que ele poderia ter produzido muitas coisas bacanas ainda. E eu tenho muita saudade. O Renato Russo, na verdade, Legião Urbana é uma banda que Eu assisti. Do eu Urbana, vi ao 2 vivo. shows já. Eu Ah, é? assisti um em Campinas e um em Araraquara. E era o tipo da banda que é da minha época, né? Quem tem mais ou menos a faixa de idade aí de 40 e poucos anos, é a geração do rock nacional, Rock né? nacional, E a Legião era 80, né? era uma banda que eu esperava sair o disco, né? Era o LP ainda na época. Não, isso aí era A gente esperava, passava na loja, né? Já chegou o disco do Legião e tal. esperando. Então, eu acho que se ele não tivesse deixado tão cedo, né, a vida, talvez ele tivesse pelo menos a Legião Urbana, pelo menos mais uns 4, 5 excelentes discos Ah, não, para marcar a isso aí história do rock nacional. Com certeza. Então, se eu tivesse essa possibilidade, mas infelizmente nenhum de nós tem, eu acho que o Renato Russo. Beleza, obrigado. Para finalizar, Iron Maiden ou Pink Floyd? Curto e isso grosso. As perguntas. Pergunta. Cara, eu gosto das São as mais duas. difíceis da noite. Eu gosto das duas, mas assim, são muito diferentes, né? Não, Muito diferentes. A energia, né, do rock do Iron Maiden é um tipo muito diferente. Gosto, Virou um sempre toquei, gosto Roqueiro de pra tocar roqueiro também. aqui agora, né? Agora, eu sou suspeito, porque eu tenho uma banda que é um Pink Floyd Sabia. cover, mas e foi propósito. é fantástico. O som do Pink Floyd é um Não, som completo, não tem letra, música, clima, clima. e tudo, é muito bacana. Verdade. Tá ok, Denis. Denis, mais Bom, uma vez eu tá bom. agradeço. Temos que Deixou as encerrar mais aí. difíceis por fim. As difíceis ficou por fim. Fica aberto o convite novamente, reforço aí. E agradeço demais a sua participação. Renatinho,
Fala aí, Você vai ser a Renatinho. Salomé, Renatinho? Só pra encerrar aqui rapidão. Salame. Do ano Salomé. 15. O Renatinho também decorou tudo Já lá. conversou com o Pudim Vocês, lá. né? Tá tudo certo pro ano que vem. Vai ser a Salomé? Tonel também, Tonel? Viu? Mas eu, Denis, aqui quero agradecer, né, a oportunidade, o convite que vocês me fizeram para estar aqui. Agradecer a todo mundo aí que nos assistiu, a equipe de apoio que faz a produção do programa, né, a paciência de todo mundo aí nos assistir esse tempo todo. Muita pergunta aí que a gente não teve a Vou oportunidade, o encaminhar tempo, pra né? assessoria. É isso que eu ia te pedir, encaminhe para a gente, né? É sempre muito importante saber a opinião das pessoas, sejam as sugestões, sejam as críticas, né? Acho que a participação das pessoas é sempre o melhor indicativo que um administrador público pode ter, né? Ouvir as pessoas e ajustar as suas ações, né? O seu norte com o apontamento das pessoas, né? É isso que faz um governo de fato ser democrático. Beleza? Boa noite a todos aí. Boa noite aí. Beleza, Né? boa noite, obrigado. Obrigado, Denis. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Soltou mais um pouco hoje, né? Isso, é. Tô, segunda vez, a gente vai. É porque eu tô aqui, Beleza. né? Você ficou mais Segunda relaxado. vez é sempre mais gostoso. Tratar bem seu baterista. Você tem que tratar bem seu Ah, é verdade, é verdade. Ele é. Viu? Só para saber, vai rolar um queijo aí? Olha lá. Vai, tem um redondo lá esperando. Tá Ah, bora. Quem que segura o queijo? Tem lá, vamos. Eu degustar seguro o lá. queijo, pode deixar. Eu fico. Beleza. Vira aí, É isso aí. Para encerrar, uma boa noite a todos aí. A gente vai colocar no YouTube depois da entrevista completa. TV 24 horas. A TV web da RMC.